Estamos aqui no dia dos Pais, gravando uma devocional para a igreja, e eu separei um texto. Na realidade não é um texto, é apenas um versículo, para que nós estejamos refletindo a respeito da palavra do Senhor neste dia e durante a semana também. Salmo de número 127, versículo 3. E após a leitura desse salmo, vou fazer uma oração. Diz assim: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Senhor, em nome de Jesus, queremos pedir a tua bênção neste momento sobre esse pequeno versículo, esse curto versículo que lemos aqui do Salmo de número 127, que é a tua palavra, Pai. Que o Senhor nos abençoe a tua igreja, Pai. Fala aos nossos corações, porque a tua palavra, ela é viva, eficaz, edifica-nos, nos fortalece, e seja glorificado o teu nome nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Queridos, esse versículo aqui do Salmo 127, versículo 3, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, nos traz aí para uma reflexão que parte de algumas perguntas. Você já se perguntou ou já ficou curioso em saber por que o sucessor de Moisés não foi o seu filho, e sim um empregado seu? Eu vou até um pouco mais longe. Você sabia que Moisés teve filhos? Você sabia que o sucessor de Abraão não foi o seu empregado, como ele pensava que seria, Eliezer, mas sim o seu filho? Então, essas duas perguntas que eu faço, que são antagônicas aqui entre si, são diferentes entre si, elas nos fazem aí indagar sobre essa questão. Você já se perguntou também quem era o pai de Samuel? Já teve curiosidade de saber quem era o pai de Samuel? Por que Samuel foi proeminente e o seu pai não? Você sabia, você sabe, você já leu alguma coisa desse tipo? Quem foi o filho predileto de Davi? O segredo dessa resposta, a resposta, melhor dizendo, dessas perguntas que eu fiz, elas estão aqui nesse versículo de número 3. Por quê? Siga o seguinte raciocínio: a herança, ela é deixada para quem está vivo, correto? Quem morre deixa a herança para quem está vivo. E no caso aqui, a herança são os filhos. Quem fica vivo? Somos nós ou Deus? É lógico. Quem fica vivo é Deus. Ele é a vida. Ele tem a vida eterna. Nós somos mortais. Pelo menos a nossa vida terrena, ela tem um fim. Todos nós vamos morrer. Então, se nós interpretarmos esse versículo aqui como a herança sendo de Deus, os filhos são herança de Deus, Ele que herda os filhos, porque nós morremos e os filhos ficam, se seguir o curso natural da vida. Então, os filhos são herança de Deus. E esse é o segredo e a resposta dessas vidas que aqui foram citadas, os servos do Senhor lá do passado. Porque foram pessoas, foram homens que foram entregues realmente como herança a Deus. Olha o caso de Samuel.
Samuel foi um filho que foi tido não para o pai e a mãe, mas foi concebido com a finalidade de ser entregue a Deus. Isaac, que foi o filho de Abraão, também foi entregue quando Abraão leva ele lá ao sacrifício, para ser sacrificado no Monte Moriá. Ele foi entregue a Deus, foi colocado como herança de Deus. Então, esses homens foram grandes servos do Senhor no passado, foram usados porque eles eram de Deus, eles foram entregues a Deus. E esse salmo nos traz essa responsabilidade de nós como pais, mas não só pais, mas a família como um todo, de que nós estamos criando filhos com a finalidade de que eles sejam de Deus, porque não serão nossos. Nós somos finitos, mas Deus é infinito. A herança é dele. E quando nós fazemos isso, nós vemos que são servos fiéis, consagrados, usados por Deus. Essa é uma grande responsabilidade de nós, pais, responsabilidade da família, e esse texto traz isso. Que herança você quer dar a Deus? Que herança você quer dar ao Senhor? Os nossos filhos são herança do Senhor. Como nós temos criado os nossos filhos? Qual a nossa responsabilidade? Para quem nós temos criado os nossos filhos? Que Deus abençoe os irmãos, a igreja, que o Senhor seja com as nossas vidas, nos dê sabedoria para criarmos os nossos filhos como tesouros, como herança que vamos oferecer e consagrar a Deus. Amém.